Liturgia do dia 4 de agosto de 2023. Memória de São João Maria Vianney. Primeira leitura. Leitura do livro do Levítico. O Senhor falou a Moisés dizendo: São estas as solenidades do Senhor, em que convocareis santas assembleias no devido tempo. No dia 14 do primeiro mês, ao entardecer, é a Páscoa do Senhor. No dia 15 do mesmo mês é a festa dos ázimos, em honra do Senhor. Durante 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis uma santa assembleia. Não fareis nenhum trabalho servil. Oferecereis ao Senhor sacrifícios pelo fogo durante 7 dias. No 7º dia haverá uma santa assembleia e não fareis também nenhum trabalho servil. O Senhor falou a Moisés dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando tiverdes entrado na terra que vos darei e tiverdes feito a colheita, levareis ao sacerdote um feixe de espigas como primeiros frutos da vossa colheita. O sacerdote elevará este feixe de espigas diante do Senhor, para que ele vos seja favorável, e fará isto no dia seguinte ao sábado. A partir do dia seguinte ao sábado, desde o dia em que tiverdes trazido o feixe de espigas para ser apresentado, contareis 7 semanas completas. Contareis 50 dias até o dia seguinte ao 7º sábado, e apresentareis ao Senhor uma nova oferta. O 10º dia do 17º mês é o dia da expiação. Nele tereis uma santa assembleia. Jejuareis e oferecereis ao Senhor um sacrifício pelo fogo. No dia 15 deste 7º mês começará a festa das tendas, que dura 7 dias, em honra do Senhor. No primeiro dia haverá uma santa assembleia e não fareis nenhum trabalho servil. Durante 7 dias oferecereis ao Senhor sacrifícios pelo fogo. No 8º dia tereis uma santa assembleia e oferecereis ao Senhor um sacrifício pelo fogo. É dia de reunião festiva. Não fareis nenhum trabalho servil. Estas são as solenidades do Senhor, nas quais convocareis santas assembleias para oferecer ao Senhor sacrifícios pelo fogo, holocaustos e oblações, vítimas e libações, cada qual no dia prescrito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é de número 80. Exultai no Senhor nossa força. Cantai salmos, tocai tamborim, harpa e lira suaves tocai. Na lua nova tocai a trombeta, na lua cheia, na festa solene. Exultai no Senhor nossa força, porque isto é costume em Jacó, um preceito do Deus de Israel, uma lei que foi dada a José quando o povo saiu do Egito. Exultai no Senhor nossa força. Em teu meio não exista um Deus estranho, nem adores a um Deus desconhecido, porque eu sou o teu Deus e teu Senhor, que da terra do Egito te arranquei. Exultai no Senhor nossa força. Segunda leitura. Leitura da profecia de Ezequiel. O Senhor dirigiu a palavra dizendo: Filho do homem, nomeei-te sentinela da casa de Israel. Se ouvires uma palavra saída da minha boca, tu lhe dirigirás da minha parte. Se eu digo ao pecador, vais morrer, e tu não o exortas, e não falas para o afastar do mau caminho, para que ele possa viver, é ele o pecador, que perecerá por causa do seu pecado. Mas é a ti que eu pedirei contas do seu sangue. Mas se tu avisares o pecador, e ele não se emendar da sua perversidade e má conduta, então ele morrerá por causa do seu pecado. Mas tu terás salvo a tua vida. Quando o justo se desvia da sua justiça para fazer o mal,
eu lhe preparo uma armadilha, de modo que ele morra, porque tu não o avisaste. Ele perecerá por causa do seu pecado, e ninguém recordará a justiça que ele praticou. Mas é a ti que eu pedirei contas do seu sangue. Se, pelo contrário, tu preveniste um justo para que não pecasse, e ele de fato não peca, ele viverá, porque foi advertido, e tu salvarás a tua vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus percorria as cidades e as aldeias, ensinando nas sinagogas, proclamando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades e doenças. Contemplando a multidão, encheu-se de compaixão por ela, pois estava cansada e abatida, como ovelhas sem pastor. Disse então aos seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, portanto, ao Senhor da messe, para que envie trabalhadores para a sua messe. Jesus chamou 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos malignos e de curar todas as enfermidades e doenças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje faremos uma liturgia comemorativa em memória de São João Maria Vianney. São João Maria Vianney nasceu perto da cidade de Lyon, em França, a 8 de maio de 1786. Cedo descobriu a sua vocação para o sacerdócio, mas foi excluído do seminário pela sua dificuldade nos estudos. Foi então ajudado pelo pároco de Écully e, com quase 30 anos, foi ordenado sacerdote em Grenoble. Em 1819, foi nomeado pároco de Ars. Permaneceu 42 anos a paroquiar a pequena aldeia, que transformou, graças à sua bondade, a pregação da palavra de Deus, a sua mortificação e a sua caridade. A sua fama espalhou-se de tal forma que gente de toda parte o procurava para se confessar e ouvir os seus conselhos. Faleceu a 4 de agosto de 1859. Foi canonizado por Pio XI em 1925, que também o declarou padroeiro de todos os párocos. O texto que escutamos hoje na primeira leitura refere-se ao ciclo litúrgico das diversas festas anuais, ligado ao ambiente de Jerusalém e enquadrado na lei de santidade. As festas hebraicas são vistas como a assembleia do povo no lugar santo, na presença do Deus 3 vezes santo, e lembram a sua sequência no ciclo anual. A digna celebração das festas deve levar os indivíduos a sair da sua autossuficiência, inserindo-os numa vida com dimensão comunitária. Cada homem pertence ao povo e é sua expressão, e por meio dele pertence a Deus. Os elementos fundamentais das festas de Israel são especialmente 2: a convocação da Santa Assembleia do Povo e o repouso do trabalho. O primeiro cadencia a vida do povo e faz-lhe reviver, particularmente na celebração litúrgica, as maravilhas operadas por Deus na sua história. O segundo afasta o povo das coisas materiais e cotidianas, para o introduzir no tempo forte de Deus, onde toma conta do passar da vida e do seu significado de salvação. A Páscoa ocupa um lugar especial entre as festas. O Senhor, que todos os anos oferece os frutos da terra e os animais, é o mesmo que manifestou o seu poder salvador para libertar Israel. A festa da Páscoa funde-se com a dos ázimos para recordar a libertação da escravidão e a posse da terra fértil. A festa das semanas ou do Pentecostes lembra a colheita do trigo e o dom da lei. A festa dos tabernáculos recorda a vindima e ao mesmo tempo a passagem de Israel pelo deserto.
As festas cristãs inspiram-se nas festas hebraicas, mas enriquecidas com o novo conteúdo cristão. Na segunda leitura, o profeta é colocado por Deus como sentinela do seu povo para vigiar, velar e, se necessário, defendê-lo. O Senhor dá-lhe a graça de discernimento para o tornar capaz de advertir o perigo que incumbe sobre a consciência dos outros e de os alertar para a situação. A sua missão é ser a voz de Deus e terá de prestar contas sobre o modo como a exerceu. O profeta corajoso, que não tem medo de alertar aqueles a quem é enviado, receberá a sua recompensa. Com respeito ao Evangelho, no exercício do seu ministério, Jesus prega e faz milagres nas sinagogas e nas cidades e aldeias por onde passa. Ele é o primeiro missionário que todos os outros têm de imitar. No seu ministério, o Senhor tem em conta o homem todo. Por isso ensina, prega e cura doenças e enfermidades. A sua ação dirige-se a toda a humanidade cansada, desfalecida e desorientada. É a humanidade escravizada pelo mal. É a humanidade vítima de tantos opressores. É a humanidade desorientada a qual Deus continua a enviar pastores segundo o seu coração, como o Curadars. Hoje percorreremos brevemente a vida de São João Maria Vianney, também chamado Santo Curadars, destacando alguns traços que possam servir de exemplo para os sacerdotes do nosso tempo. Certamente uma época diferente daquela em que ele viveu, mas marcada em muitos aspectos pelos mesmos desafios fundamentais, humanos e espirituais. O Santo Curadars sempre manifestou a mais alta consideração pelo dom recebido. Afirmava que grandioso é o sacerdócio, só se compreende bem no céu. Mas se o compreendesse sobre a terra, morrer-se-ia não de temor, mas de amor. Além disso, quando criança tinha confiado a sua mãe: se eu fosse padre, conquistaria muitas almas. E assim foi. No serviço pastoral, tão simples como extraordinariamente fecundo, este anônimo pároco de uma distante aldeia do sul da França conseguiu de tal modo identificar-se com o seu ministério que se tornou, de uma maneira visivelmente reconhecível, outro Cristo, imagem do bom pastor, que, ao contrário dos mercenários, dá a vida por suas ovelhas. A exemplo do bom pastor, ele deu a vida durante as décadas do seu serviço pastoral. Sua existência foi uma catequese viva, que adquiria uma eficácia particularíssima quando as pessoas o viam celebrar a missa, deter-se em adoração diante do sacrário ou passar muitas horas no confessionário. Atualmente, os desafios da sociedade moderna não são menos exigentes do que no tempo do Santo Curadars. Talvez até se tenham tornado mais complexos. Se naquele tempo havia a ditadura do racionalismo, hoje verifica-se em muitos ambientes uma espécie de ditadura do relativismo. Ambas oferecem respostas inadequadas à justa procura do homem. O racionalismo foi inadequado porque não teve em conta os limites humanos e aspirou a elevar apenas a razão à medida de todas as coisas, transformando-as numa ideia. O relativismo contemporâneo mortifica a razão, porque de fato chega a afirmar que o ser humano não pode conhecer nada com certeza além do campo científico positivo. Hoje, como então, o homem, mendicante de significado e completude, sai em permanente busca de respostas exaustivas às questões de fundo que não cessa de se colocar. O ensinamento que a este propósito continua a transmitir o Santo Curadars é que, na base de tal empenho pastoral, o sacerdote deve cultivar uma íntima união pessoal com Cristo, fazendo-a crescer dia após dia. Só se estiver apaixonado por Cristo
o sacerdote poderá ensinar a todos esta união, esta amizade íntima com o Divino Mestre. Poderá tocar os corações das pessoas e abri-las ao amor misericordioso do Senhor. Só assim poderá infundir entusiasmo e vitalidade espiritual à comunidade que o Senhor lhe confia. Extratos de um discurso de Bento XVI, em 5 de agosto de 2009. São João Maria Vianney, rogai por nós. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje, para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de São João Maria Vianney e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Deus de poder e misericórdia, que tornaste São João Maria Vianney um pároco admirável por sua solicitude pastoral, dai-nos por sua intercessão e exemplo, conquistar no amor de Cristo os irmãos e irmãs para vós e alcançar com eles a glória eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.